Sinceramente, qual a importância da família para uma criança? Outra coisa, oração ainda resolve os nossos problemas? Se você é fruto da oração e de uma promessa, o que você mais precisa fazer? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado nos livros de Samuel, que são 2 livros. Se você não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin, e se você é novo por aqui, aqui do lado tem um botãozinho vermelho onde você pode se inscrever nesse canal. Por quê? Porque eu tenho uma novidade. Todo dia está tendo um vídeo novo em meu canal. Tem um vídeo principal, onde eu comento sobre as aulas da Escola Bíblica Dominical, e todos os outros dias eu posto um vídeo diferente. Maravilha? Então não deixe de se inscrever e de ativar o sininho. Curta também essa aula e compartilhe, porque isso é muito importante. Maravilha? Vamos lá, lição de número 2, vamos falar sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, do verso 20 ao verso de número 28. O que nós precisamos entender nessa lição é o seguinte. Ponto 1. A importância da família, tá? Para nós termos sucesso ou fracasso. Ou seja, a família é a base para termos sucesso ou para termos um fracasso. É na família onde se constrói o caráter das pessoas. É na família onde nós temos o primeiro contato do que é o mundo, do que são coisas boas e ruins. Ou seja, o primeiro contato com o mundo externo é dentro de casa. Então dentro de casa é a base, é o alicerce para construir o sucesso ou construir o fracasso. Você sabia que o fracasso também ele é construído? Ele não nasce da noite para o dia. Eu construo um fracasso. Do mesmo jeito o sucesso, eu construo o sucesso. Uma outra coisa que nós precisamos entender nessa aula, que essa aula vai abordar, é sobre a importância da oração. Será que a oração ainda resolve? E uma outra coisa que eu vou salientar aqui também é o seguinte: se eu sou fruto de uma oração e se eu sou fruto de uma promessa, o que eu preciso fazer? Leva isso para a classe, porque eu acho que isso vai ser muito interessante discutir isso com os teus alunos. Maravilha? Tópico 1, tá? É o ambiente familiar de Samuel. Onde Samuel nasceu? Querido, presta atenção no que eu vou dizer. Samuel, ele fica com seus pais. Ele tem um ambiente familiar por volta dos 3, uns vão dizer até 6 anos de idade. Ou seja, os primeiros ensinamentos, as primeiras bases, ele teve dentro de casa. Ou seja, a base de Samuel foi dentro da sua própria casa, tá? A ideia aqui, onde Samuel nasceu, não é o lugar, não é se ele nasceu em Ramá, em Siló, se ele nasceu em Ramataim Zofim, que era a terra do seu pai, que foi ali que ele nasceu, não é se ele nasceu em Ramá, se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Jerusalém, não. O foco aqui é o ambiente familiar, tá? Ou seja, olha que interessante, ele nasce dentro de um lar religioso. Por quê? Porque o pai dele era um levita, tá? O pai dele era alguém religioso. O pai dele era alguém que exercia princípios das Sagradas Escrituras, porque para ser levita tinha que ter uma conexão muito forte com a espiritualidade. Claro que isso é genérico, é claro que tinha pessoas que eram da tribo de Levi, que eram levitas, mas não vivia à altura de um levita. Ou seja, não importa o título que você tem que viver à altura desse título. Leva isso para a classe, que isso é muito interessante, tá? Mas Eucana, ele vivia à altura desse título. Por quê? O pai de Samuel, ele era um levita. Ele era um homem respeitado aonde ele morava. Um outro detalhe, que a sua família dá origem a uma aldeia, tá? Ou seja, ele é de Zofim, então a família dele dá o nome a uma aldeia, tá? Chamada Ramataim
Zofim. O que você precisa entender aqui é o seguinte, tá? Que não existe família perfeita. Você conhece família perfeita? Leva isso para a classe. Vocês conhecem alguma família perfeita? Não existe. Eu tenho aqui no meu canal no YouTube uma pregação onde eu falo sobre isso, o pai do filho pródigo. E eu abordo justamente na minha introdução isso. Não existe família perfeita, existe família modelo. Ou seja, uma família onde a família é exemplar. Não existe família perfeita. Samuel não nasce numa família perfeita, mas ele nasce numa família modelo. Por quê? O pai era um levita. A sua mãe era uma mulher humilde. E eu vou abordar aqui 4 aspectos de Ana daqui um pouco, tá? E você vai ficar impressionado de ver a humildade de Ana em 4 aspectos. Então ele nasce dentro de uma família não perfeita, mas de uma família modelo, tá? Ponto 2, a bigamia presente. O que é bigamia? Bigamia é quando um homem tem 2 mulheres. Ok? Qual é o princípio bíblico? O princípio não é a bigamia, o princípio é a monogamia, ou seja, é o casamento de um homem com uma mulher. O que você precisa levar para a classe aqui é o seguinte, olha o princípio que eu peguei aqui, tá? Tudo que não é original dá problema. Olha que interessante, tudo que não é original dá problema. Então olha aqui, olha que bacana. O que é a originalidade? É aquilo que foi criado desde o início. O início é um homem e uma mulher. Saiu fora desse padrão, vai dar problema. Eu sei que existiu um momento, eu tenho vídeos que eu explico sobre isso já no meu canal, que teve momentos na época bíblica que Deus tolerava esse comportamento, mas todos os homens que optaram pela bigamia ou por casamento com várias mulheres, eles não tiveram êxito, eles sempre viviam com problemas. Então o princípio aqui é tudo que não é original dá problema. Ou seja, o princípio tem que ser o princípio da originalidade. Como que foi criado? É um homem ou uma mulher? É assim que tem que funcionar, tá? Ponto de número 3. Uma família piedosa, tá? A família onde Samuel nasce era uma família piedosa. Então, nessa família onde Samuel é criado, tinha 3 pessoas. Eucana, Ana e Penina. Só um detalhe. Você sabe o que significa a palavra Eucana? Queridos, se vocês soubessem o que significa a palavra Eucana no hebraico, tá? É coisa impressionante, tá? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eucana significa aquilo que Deus compra. É El-Caná. É aquilo que Deus compra. Olha o princípio que eu vou ensinar aqui para vocês. Ou seja, Deus tem comprado algo para mim e para vocês, mas Ele só dá no momento certo. Olha que interessante. Ana não tinha filho. Eu sei que o filho viria da parte de Deus, porque Deus tinha que abrir a madre para Ana. Mas quem que ia dar o presente para Ana? O seu esposo. É o presente que Deus tem. Ou seja, ele compra um presente e na hora certa ele dá o presente para alguém. Quando eu lembro dessa passagem, eu lembro da minha primeira pregação no estado do Maranhão, né? Eu preguei justamente sobre Ana, né? Foi algo assim maravilhoso. Então, voltando aqui, uma família piedosa, tá? Então tinha 3 pessoas, Eucana, Ana e Penina, tá? Dentro dessa família, tá? Não era uma família perfeita, mas uma família modelo. Eles exerciam piedade, mas os problemas eram inevitáveis. Com Penina, eu aprendo várias coisas, mas quero tirar um princípio para vocês levar para a classe. Qual é o princípio, Fábio? Não adianta subir ao templo, tem que viver à altura do templo. A Bíblia diz que todo ano subia Ana, Penina e Eucana para Siló. Todo ano eles subiam. Por quê? Porque Ramataim Zofim ficava abaixo do nível do mar. Tá? Então, literalmente, eles tinham que subir 50 quilômetros aproximadamente. Subir 50 quilômetros. Eles tinham que subir aproximadamente. Eles caminhavam 50 quilômetros de Siló, de Ramataim Zofim até Siló. Eles tinham que fazer uma caminhada. E eles literalmente subiam. Ou seja,
Geograficamente, Ramataim Zofim ficava um pouco abaixo de Siló, então eles subiam, tinha que ter um esforço, e todo ano eles subiam. Então é tão interessante, mas que Penina subia com eles, mas ela subia insultando Ana. Então o princípio que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não adianta subir ao templo, tem que viver à altura do templo. Ou seja, não adianta eu ir para a igreja simplesmente brigando com os filhos, com a esposa, brigando com os irmãos, brigando com os vizinhos. Ou seja, eu posso até subir, mas eu tenho que viver à altura do templo. Uma adianta subir ao templo, eu tenho que viver à altura do templo. Um outro princípio que eu aprendo aqui é uma família piedosa, mas que eu aprendo aqui é o seguinte: ir às reuniões, mesmo com problemas. Fabio, eu briguei com uma esposa, eu posso ir numa reunião? Eu posso ir no culto? Tem pessoas que brigam com a esposa e não vai na igreja. O cara falou um palavrão, não vai na igreja. Ele brigou com um filho, ele não vai na igreja. Eu posso deixar de ir na igreja? Eu só vou na igreja quando eu estou, entre aspas, perfeito? É claro que não, meu irmão. Você precisa ir à igreja, mesmo com problemas, porque lá Deus vai fazer no mínimo duas coisas. Eu postei um vídeo aqui sobre essas duas coisas que Deus faz. Primeira coisa, Ele está desenhando a tua história. E a segunda coisa é que você aprende. Quando você aprende, você quebra o orgulho. É lá onde Deus realmente fala com você. Maravilha? Então você precisa ir nas reuniões, tá? Ou seja, lá não é o único lugar que Deus fala, mas lá você consegue ouvir uma palavra e Deus pode fazer um milagre na tua casa e na tua família. Ponto de número... terceiro item, né, de uma família piedosa. Pais não mandam os filhos, vão com eles. Queridos, como eu milito na área educacional, com escola bíblica, é muito comum pais mandarem os seus filhos irem à escola dominical, mas eles não vão. Perceba que Eucana tinha vários filhos com Penina, com Ana ainda não, mas tinham vários filhos, mas ele subia de ano em ano com toda a família. Pais verdadeiros não mandam filhos, caminham com ele. A Bíblia diz: ensina, educa o menino no caminho, ou seja, você precisa caminhar com ele, você precisa ser um modelo, você precisa andar nesse caminho, para que ele possa aprender, para que ele possa associar: o meu pai anda no caminho, se ele anda no caminho, eu também vou andar no caminho com ele. Então pais não mandam, pais caminham. Tópico segundo, Samuel, fruto de oração. Ponto 1. A humildade de Ana. Querido, anota isso, leva para a tua classe. Vocês que são pregadores, eu vou dar aqui um tópico de pregações para vocês. Olha que interessante. Ana foi humilde no mínimo em 4 áreas da vida. Olha só, Ana foi humilde diante de Penina. Você vê Ana discutindo com Penina? Negativo. Penina insultava Ana. Ana ficava calada. A Bíblia não registra Ana discutindo com Penina. A Bíblia não registra ela questionando, ela falando: eu sou a mulher principal, você só entrou aqui nessa casa porque você não dava filhos. Em nenhum momento Ana bate boca com Penina. Então a humildade de Ana diante de Penina. A humildade de Ana diante de Eucana. Olha que interessante, ela nunca chegou para o marido dela e disse: meu amor, é o seguinte, você vai ter que escolher, é eu ou ela, porque ela não para de me encher as paciências. Todo ano ela me insulta. A Bíblia registra de todo ano porque eles subiam para a igreja, porque a ideia é o seguinte: não é porque você está indo adorar que você não vai ter problema. É claro que esse problema acontecia diariamente, todos os dias isso acontecia, ou seja, era periódico, ok? Mas ela não diz: você vai ter que escolher, Eucana, é eu ou ela. Você manda ela embora de casa, porque eu sou a sua esposa principal, você casou comigo primeiro, ela só veio lhe te dar filhos, mas além de dar filhos, ela está me insultando, ela não me respeita. Você tem que escolher, eu ou ela. Ana ficou calada. A humildade de Ana diante do seu esposo Eucana.
A humildade de Ana diante de Eli. Quem era Eli? Era o pastor da igreja. Olha o que o pastor da igreja falou para ela. Primeiro, você está embriagada. Ela assustou. E segundo, você não é filha de Deus, você é filha do diabo. Ela assustou. Ela falou assim, eu não estou embriagada. E muito menos sou filha de Belial ou filha do diabo. Sabe qual é o meu problema, meu pastor? O meu problema é que eu estou, sabe o quê? Com amargura de alma. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Eucana soube respeitar a autoridade. O problema é que tem pessoas hoje que não respeitam autoridades espirituais. Tem pessoas que falam mal do pastor de forma escancarada. Não respeita aquele que ministra a palavra. Você pode até não gostar da pessoa, mas você tem que respeitar a unção que está sobre ela. Você tem que respeitar o chamado daquela pessoa. A menos que ele seja um vigarista, realmente alguém que comete crimes, alguém de má índole, alguém um lobo vestido de ovelha, que isso existe. Mas homem sério, você pode não gostar do jeito que ele prega. Você pode achar que ele com umas palavras duras, rude, que ele não deveria pregar tão forte desse jeito, mas você tem que respeitar a autoridade. Ela soube respeitar a autoridade. Ela podia ter olhado na cara de ele e dizer, eu nunca mais vou voltar na tua igreja. Eu tenho uma pregação sobre isso também, né? Eu postei aqui no meu canal sobre a oração de Ana. Querido, presta atenção. Ana respeitou a autoridade, ela respeitou quem era Eli. Ela falou, não, meu Senhor. Ou seja, sabe o que ela disse ali? Eu sou a tua serva, eu estou sobre a tua autoridade. Tu és o meu governador, tu és o meu pastor. Eu não estou embriagada, muito menos, eu sou filha de Belial. Eu estou com um problema na alma. E o Senhor pode, através de uma palavra vinda do céu, mudar a minha história. Querido, isso é lindo em Ana. A quarta coisa que eu aprendo com Ana, a humildade de Ana diante de Deus. Ela não bate boca com Deus. Ela podia muito bem ter falado para Deus, foi você que me fez estéril. Então, se você me fez estéril, o problema é seu. Resolve essa para mim. Se eu sofro com Penina, é por tua causa. Ela não transferiu responsabilidade nenhuma para Penina, para Eucana, para Eli e muito menos para Deus. Ela simplesmente teve a humildade de buscar uma resposta em Deus, porque ela sabia que o governador dos céus estava olhando para a história dela. O governador, o soberano, estava de olho fixo nela. E ela tinha a mais plena consciência que um dia a sua história iria mudar. Maravilha? Até me empolguei aqui, pregando um pouquinho aqui para vocês. Ponto 2. Ana e a sua amargura de alma. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Crente fica triste? Crente fica amargurado? Querido, presta atenção. Eu não posso viver em amargura de alma. Mas ter amargura de alma, eu vou ter. Eu vou ter uma amargura de alma em algum momento da vida. O problema é quando essa amargura ela se instala e ela não sai mais da minha vida. Por quê? Porque isso pode me levar a uma depressão. A depressão pode me levar a doenças psicossomáticas e isso pode gerar inúmeros efeitos colaterais. Pode me levar até um suicídio. Mas ter amargura de alma, eu vou dizer com toda a propriedade aqui nesta aula, é normal, porque somos seres humanos. Às vezes uma palavra nos deixa amargurado, às vezes uma situação nos deixa amargurada, ou seja, em algum momento nós vivemos amargura. O que é amargura nesse ponto? É uma pressão que você sente e você não encontra uma resposta suficiente para esse problema. É aquela embolação que te dá no estômago, é aquele calafrio que te dá na espinha quando você lembra dessa situação e você é incapaz de resolver. É uma pressão que você sofre e Ana estava vivendo neste estágio.
tá? Então é normal termos amargura de alma. Eu não posso viver, tá, constantemente com a amargura, mas uma hora ou outra nós teremos amargura na alma. Ponto de número 3, o pedido de Ana. Querido, Ana faz 2 pedidos, tá? E com 2 princípios. Olha que interessante. E Ana faz um pedido para Deus. E ela diz: Senhor, vou fazer um pedido. Eu quero um filho homem, e eu quero um varão, e eu vou te dar ele, tá, para o sacerdócio, e vou fazer um voto, o voto de Nazireu. Mas o que me chama a atenção aqui é os princípios que eu aprendo com o pedido de Ana. Olha, 2 princípios que eu aprendo com o pedido de Ana. Primeiro, ela não pede para ela pede para Deus. Como, Fábio? Olha que interessante. O filho era para quem? Para ela. Mas ela estava pedindo algo que passasse por ela, mas que fosse para Deus. Querido, aí eu me lembro do texto de Tiago. Por que eu peço e não recebo? Porque eu peço mal. Eu peço para gastar nos meus próprios deleites. Quando eu aprender o princípio de que eu tenho que pedir não para mim, mas que passe por mim e que abençoe outras pessoas, Deus vai me dar. Porque muitas pessoas não recebem porque pede para si. Eu tenho que aprender que eu devo pedir para passar por mim. Essa você nunca tinha ouvido, né? Eu não peço algo para mim. Eu pego algo que passe por mim, mas que abençoe outras pessoas. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui? É que o altar não toma, o altar devolve. Olha que profundo isso, altar nunca toma, altar sempre devolve. Ana pediu o menino, mas ela iria entregar no altar. E tem pessoas, por exemplo, que não querem entregar as coisas no altar, porque pensam que nunca mais terão de volta. Não entregam dinheiro, porque tem medo. Não entregam o tempo, não entregam a mente. Eu não estou falando de entregar só dinheiro, estou falando de entregar o seu tempo, a sua vida, a sua dedicação, de entregar a sua intelectualidade, de entregar o seu corpo, a sua alma, de entregar a sua vontade de viver para Deus, com medo que o altar toma. Aprenda uma coisa, o altar nunca toma, o altar devolve. E deixa eu dizer algo mais profundo aqui, ele devolve muito melhor do que você entregou. Ela entregou o menino Samuel com aproximadamente de 3 a 6 anos. Tá? Eu acho que ela entregou ele mais ou menos com 6 anos de idade. E o altar devolveu quem? E sacerdote Eli recebeu aquele menino, cuidou ele no templo. Ele viveu no templo. Olha que coisa profunda isso. Claro que não existia Davi. Você falou, Fábio, eu não tinha um templo. Eu sei que não tinha um templo de Salomão. É claro que Samuel vai ungir Davi, mas ele viveu da casa do Eterno. Você consegue entender isso? E o que o altar devolve? O altar devolve um profeta. O altar devolve um juiz. E o altar devolve um homem que fez o elo entre a teocracia e a monarquia. Esse homem entra para a história. Então eu aprendo uma coisa profunda aqui. O altar nunca toma, o altar sempre devolve. E aprofundo aqui, ele devolve muito melhor do que você entregou. Ponto 3, ou tópico 3, a dedicação de Samuel. Ponto 1, o nascimento de Samuel. O que significa Samuel? O nosso autor que colocou aqui que significa ouvido de Deus e também seu nome é poderoso. Samuel em hebraico é Shemuel. Shemuel vem de uma raiz hebraica, tá? E essa raiz hebraica pode ser uma raiz do Shem. O que é Shem? Shem é nome, tá? Shem, nome. Aí eu coloco El, fica nome, Deus, ou o nome de Deus, ou o nome é Deus, tá? Também pode ser ouvido, ouvir. Por quê? Lembra de Deuteronômio capítulo 6, quando Deus fala para o povo de Israel através de Moisés,
o Shema Israel Adonai, ou seja, Shema Israel Adonai, Shema, ouve, ó Israel, tá? Ouve, ó Israel, Shema Israel. O Shema Israel, o Shema é o verbo ouvir, tá? E o nome de Samuel tem a raiz, tem aquilo que nós chamamos do shuri em hebraico, significa ouvir. Então, o ouvido de Deus, ou aquele que foi ouvido por Deus, ou aquilo que Deus ouviu, ok? Então, essa que é a ideia. Então, pode ser tanto Shema, do verbo ouvir, como pode ser o Shem, nome. Se eu falo Hashem, eu falo o nome. Hashem, eu uso só para o eterno, ok? Maravilha? Tá? Daqui uns dias eu vou relançar o meu curso de introdução ao hebraico bíblico, tá bom? Eu vou trazer novidades aqui para vocês. Ponto 2, o cumprimento do voto. Presta atenção no que eu vou te dizer, não basta pedir, tá? E nem receber, tem que cumprir aquilo que pede e aquilo que recebe, tá? Tem muitas pessoas que fazem voto para Deus, mas depois esquece. Então não basta pedir e receber, tem que cumprir. Ponto de número 3, a dedicação de Samuel. Querido, isso é importantíssimo. Você é fruto de oração, você é fruto de uma promessa, aí você relaxa. Você não lê, você não ora, você não busca conhecimento e você quer que as promessas se cumpram. Negativo. Nenhuma promessa vai se cumprir nesse aspecto. Você precisa ter dedicação. Você tem que cumprir princípios. Eu sempre falo aqui nas minhas videoaulas, tá? Princípios é mais importante do que a promessa, porque a promessa só se cumpre quando eu pratico os princípios. Ok? Samuel soube da promessa. Ele sabia que ele era fruto de oração e fruto de uma promessa, mas ele se dedicou no altar, ele estudou, ele se preparou, ele se consagrou para executar aquilo que Deus tinha preparado para ele, tá? E é tão interessante que nesse ponto 3 eu aprendo um outro princípio: experiências vale muito mais do que palavras, tá? Então isso é um princípio que você precisa levar para a sua classe. E eu concluo dizendo 3 coisas. Primeiro, ore. Segundo, cumpre. E terceiro, viva dentro de uma atmosfera espiritual.